Paralisia digital é aquele momento na vida onde você pensa que você precisa estudar mais, que você precisa se qualificar mais, que você precisa fazer mais uma pesquisa e sente que nunca está pronto ou é o suficiente para você começar. Isso aqui é específico para você que trabalha no digital ou que deseja trabalhar e não está conseguindo sair do lugar. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que é a paralisia digital e as atitudes que você precisa tomar para poder vencer isso de uma vez por todas. Hoje eu não estou aqui falando de algo que eu simplesmente estudei ou que eu vi na internet ou é um assunto trend. Não, na realidade eu estou falando aqui hoje de algo que aconteceu comigo. Só que tem muita gente que pensa que se você vencer isso de uma vez por todas, não vai nunca mais voltar na sua vida. E está totalmente errado. Porque assim como qualquer vício, a paralisia ela pode voltar a qualquer momento. A partir do momento que você não criou uma rotina para sair dela ou fugir dela. Você vence agora e de repente daqui a pouco tá dentro de uma outra paralisia diferente. Paralisia digital é aquela ideia que a gente cria na nossa cabeça que nunca tá bom o bastante, ou que você precisa estudar mais, que você precisa pesquisar mais, que o seu produto ou que o seu conteúdo ainda não está bom o bastante, ou você começa até mesmo a se comparar com outras pessoas que já estão em um outro nível da jornada delas. Aí o que você faz? Você fica paralisado em um estágio inicial do seu projeto. Você não consegue passar para a fase de execução e de resultados, ou seja, não consegue tirar o seu projeto do papel. Assim como o vício em jogos ou pornografia, a paralisia também vicia, e às vezes a gente acha que é viciado em estudar ou viciado em deixar um produto ou conteúdo cada vez melhor. Mas na realidade você está viciado em ficar estagnado naquela etapa. Se você está até aqui assistindo esse vídeo, então quer dizer que você se identificou com alguma coisa que eu falei. Então vamos lá para as atitudes que você pode tomar para poder vencer e dominar a paralisia digital. Qual que é a fase mais crítica de um projeto? Muitos vão dizer que é a execução, muitos vão dizer que é aquele momento onde você vai colocar ele em prática e ver se ele está funcionando ou não. Mas para quem está paralisado, na realidade a fase mais crítica é a de análise, é a de planejamento, porque você é viciado ou viciada em planejar, em idealizar, em criar o projeto ideal para sua vida. E, sinceramente, se você for parecido comigo, talvez você tenha aí dezenas ou até centenas de projetos que você idealizou nos mínimos detalhes e não executou nenhum. Até porque, não é o momento certo, ainda não chegou naquele momento certo, porque esse momento certo não existe, nunca vai chegar na realidade. Qual é a grande diferença entre você, que tem uma grande ideia, que tem um grande projeto, que tem uma grande pesquisa, uma análise sobre um assunto, e aquela pessoa que começou ontem e executou no outro dia? É que ela não está bloqueada para a fase da execução. E é exatamente isso que você tem que buscar agora. Você tem que buscar executar o mais rápido possível, mesmo que na sua cabeça a sua ideia não esteja nem um pouco completa. Então, para você que está aí paralisado ou paralisada, qual é a primeira atitude que você vai ter que executar agora? É passar para a fase da execução. Não interessa se você começou o seu projeto ontem, que eu duvido muito, ou se já está 3 meses que você está planejando. Você precisa passar para a fase de execução. Por quê? É na fase de execução que todas as suas ideias e conceitos, todo o seu mundo de fantasia vai cair por terra. Por quê? Na hora da execução, você vai ver que tudo aquilo que você planejou não funciona exatamente como você planejou. A execução é totalmente diferente no campo ali do campo das ideias, Então, no campo das ideias, tudo é maravilhoso, tudo funciona, tudo é necessário, a sua ideia é maravilhosa. Quando você coloca em prática, você vê que no mundo real nem sempre é daquele jeito. Então você precisa executar para ter um feedback, ter um retorno e entender de fato o que funciona, o que não funciona. Porque logo depois dessa fase, onde você começa as primeiras execuções ou colocar em prática aquilo que você está
pensando, nesse momento você vai ter que voltar de novo para a fase de análise e planejamento. Então, se tem um gatilho que eu posso deixar para você, vai logo para a execução, começa os primeiros passos ali, porque você já vai ter que voltar agora para análise de novo, ou seja, recalcular a rota e ver o que faz ou não sentido nesse projeto. Normalmente, projetos que duram muito tempo no planejamento tendem a fracassar logo no primeiro momento de execução. Sabe aquela frase que fala assim: é melhor ficar mais tempo afiando o machado do que tentando cortar a madeira? Mais ou menos isso. Não funciona muito assim, não. Por quê? Porque se você ficar muito tempo planejando, escrevendo e pensando somente no campo das ideias, não no mundo real, vai acabar que quando você for para o mundo real, você vai ver que nem precisava mais de machado. Mas tem uma motosserra, tem outras ferramentas que são bem mais práticas e rápidas. Segunda atitude que você precisa tomar muito rápido você tem que validar a fase mais crítica do seu projeto. Então, sabe aquela fase que lá no seu planejamento, no campo das ideias, você viu que era a mais crítica? Então, você tem que focar nela. Você não tem que ir pela fase mais fácil ou de rápida execução. Você tem que ir para a fase mais crítica, porque é nela que você vai ver a realidade, se funciona ou se não funciona o seu projeto. E também tem uma sacada bem legal. Eu estudei sobre o método Scrum, que é basicamente o seguinte: ao invés de eu criar um roteiro ou uma sequência de tópicos para poder fazer esse vídeo aqui para você, como eu sempre fiz na minha vida toda, devo ter uns 80 roteiros de vídeos escritos sem gravar. Sabe o que eu fiz? Eu fui direto para a fase da execução. Então eu fui criar a thumb desse vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi criar a thumb, idealizar como que eu gostaria que as pessoas vissem o título desse vídeo e a thumb desse vídeo. Então, assim, é uma fase um pouco mais complexa, demanda tempo. Quem não mexe com design nem se arrisca, teria que pedir alguém para fazer. Mas eu fui fazer a minha. Você entende que a partir do momento que eu tirei o meu foco do projeto em si, que era gravar o vídeo, e fui para uma coisa um pouco mais complexa, que é fazer a thumb ideal, para que você visse a thumb do vídeo, a capa do vídeo, e sentisse interesse em assistir aquele vídeo, eu tirei o foco do projeto e coloquei numa execução que eu precisava ter. É exatamente assim que você precisa pensar. Então, por exemplo, vamos dizer que você está aí querendo gravar o seu curso online, que é maravilhoso e vai ajudar muitas pessoas. Só que você já escreveu ele todo, você já pensou nele todo, você já pensou nas pessoas ideais, mas não consegue nem sentar para gravar o vídeo. Porque na sua cabeça, ou você precisa de uma câmera profissional, de um estúdio profissional, de um áudio profissional, ou o celular não funciona sozinho, ou você não consegue ler os roteiros, sempre tem alguma trava. Qual seria a melhor metodologia, usando a metodologia de Scrum? Seria você criar todas as thumbs ou as capas do seu curso. Sabe aquelas capinhas que vão dentro da área de membros lá do seu curso? Parte para elas. É uma execução um pouco mais trabalhosa, também vai te levar àquela coisa de eu preciso que seja perfeito, mas é uma parte diferente do projeto principal. Já é uma parte de finalização. Quando todas as thumbs e a área de membros do seu curso estiver pronta, fica mais fácil você gravar as aulas, porque você já tem o começo, que é o planejamento, e o final, que são as thumbs. Só tá faltando o meio, que no caso é o conteúdo que você precisa gravar. Terceira atitude, você precisa reconhecer que o mundo à sua volta é muito mais complexo do que você idealiza. Como assim? Você de repente criou o seu projeto, a sua grande ideia na sua cabeça, pensando nas suas experiências ou estudos ou até pesquisas. Só que você precisa entender que não é porque você criou uma grande ideia ou teve uma grande ideia ou fez muitas pesquisas que essa grande ideia vai ser facilmente executada no mundo real. Porque o mundo real é totalmente diferente, funciona com outras leis e funciona principalmente com o pensamento crítico das outras pessoas. Ou seja, para você convencer uma pessoa ou mostrar o caminho que você enxergou com muita pesquisa, você vai ter que dominar a arte da persuasão e a arte da comunicação assertiva. Júnior, eu sou mestrado, doutorado e pós-graduado nisso tudo. Pois é, só que as pessoas não são. E não tem nada a ver com o que você fala. Tem a ver com o que as pessoas entendem que você falou. Você entendeu isso? Vou falar de novo. Não tem a ver com o que você fala. Tem a ver com o que as pessoas entendem. Então, você vai ter que trabalhar na sua forma de comunicação para que ela possa ser de fácil digestão para qualquer pessoa. Por isso
que você, de repente, é uma grande especialista, uma pessoa super cheia de conhecimento, tá vendo uma pessoa que mal terminou o ensino médio dominando a internet com o seu conteúdo. Porque aquela pessoa fala de uma forma simples, de certa forma ignorante, mas é tão simples que as pessoas conseguem digerir. E você, que tem doutorado, pós-graduação, mestrado, estuda pra caramba e conhece vários termos técnicos, você não consegue comunicar de forma fácil, porque você vai ter que se rebaixar muito para poder se igualar ao conhecimento, às vezes, do seu público. Eu espero que eu não tenha falado coisas difíceis demais aqui. Mas, basicamente, resumindo, quando você estuda demais, quando você pesquisa demais e fica muito tempo na fase da pesquisa, acaba que você dificulta a transferência de informações para o seu público. E assim, você vê pessoas comuns passando de você porque elas não estudam tanto. Se você está gostando desse conteúdo até aqui, eu te convido a deixar um like aqui, se inscrever nesse canal, clica aqui, se inscreve, deixa um comentário se você concorda com tudo que eu estou falando aqui, se te ajudou de alguma forma, porque isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas e melhorar cada vez mais o meu conteúdo. Agora vamos para as práticas, né? Porque não adianta nada a gente ficar aqui na questão da teoria e do planejamento sem de fato fazer a prática, ou seja, a execução. Então eu vou te falar algumas práticas aqui que eu tomei que me ajudaram bastante a tirar o meu projeto do papel. Eu sou um especialista em criar produtos best-seller, ou seja, produtos de pessoas ou pessoas que viram produtos que alcançam um grande número de pessoas e vendem muito bem. E eu quero te mostrar aqui o que eu utilizo agora como estratégia para poder alcançar esses objetivos. Qual é a primeira fase que você vai e trava? É a fase da pesquisa, é a fase da análise, é a fase de pesquisar e falar, eu vou ter o melhor canal do mundo, e aí você trava, você não executa, você não sai do lugar. O que você deve fazer de prática para poder conseguir ver se faz sentido ou não faz? Ao invés de ficar pesquisando o concorrente, o vídeo de concorrente, vendo todo o background do seu projeto, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai começar a criar. Qual é a primeira coisa que você tem que criar para poder criar um canal do YouTube, por exemplo? Vamos colocar o canal do YouTube como sendo um produto, tá? Idealiza aí o seu produto. Seria o nome, seria a identidade visual, seria criar o canal de fato no YouTube. Você já criou o canal no YouTube alguma vez? Você já logou lá no YouTube com a sua conta, clicou em criar canal, depois que criou o canal, você entrou em configurações e foi mexer em tudo aquilo? Então isso é o que você precisa fazer. É começar as execuções primárias, ou seja, aquilo que é prioridade primeiro. Se você tem o objetivo de criar um canal no YouTube, o primeiro passo é você criar um canal no YouTube. Não é necessariamente gravar vídeos ou ter os melhores vídeos gravados. É você criar o canal. Se o seu interesse é vender online, um produto online, seja de mentoria, seja de curso online, seja um e-book, o primeiro passo é você ir numa plataforma de venda de produto online e cadastrar aquele produto. Criar um produto lá, colocar nome, colocar thumb, colocar tudo. Materializar, visualizar. Porque nesse primeiro momento, o que vai acontecer? Você vai começar a ver os primeiros problemas, ou ver que nem tudo aquilo que você planejou é executável na medida que você planejou. A segunda atitude ou prática que você tem que fazer é criar um backlog. O que é um backlog? Backlog basicamente é uma lista de prioridades ou de coisas que você tem que fazer. Por exemplo, a minha intenção é ser um grande palestrante. Então isso quer dizer que a minha lista, o meu backlog, a minha lista de coisas a se fazer deveria ser temas de palestras. O meu interesse é criar um canal no YouTube que impacte muitas pessoas. Então a minha lista, o meu backlog deveria ser temas de vídeo que vão ajudar o meu canal a chegar mais longe, impactar pessoas. O meu objetivo, o meu projeto é criar um curso online ou mentoria. Então, o seu backlog ou sua lista deve ser os temas das aulas ou os módulos dessas aulas. Porque a partir do momento que você materializa de fato quais módulos e temas de aulas você vai ministrar, você está criando uma externalização do seu projeto, não está só pesquisando ou pensando como ele poderia ser. Júnior, mas aí eu vou estar escrevendo isso e pesquisando do mesmo jeito. Não, você vai materializar em uma plataforma, materializar em uma criação artística, uma peça publicitária, uma thumb de um vídeo do YouTube e uma thumb do seu curso online. Você tem que materializar isso de alguma forma. Isso é execução. É parte do projeto de execução e deixa de ser somente planejamento. E aí a gente entra naquela máxima que é, se é inevitável errar,
que a gente erre o mais rápido possível. E você concorda comigo que é inevitável errar? Quando você for criar o seu curso online, sua mentoria, seu canal no YouTube, qualquer coisa que você for fazer, você vai errar. Então, quanto mais rápido você cometer esses erros e puder corrigir, melhor do que ficar ali no campo apenas das ideias. Terceira prática que é vital para você executar e tirar o seu projeto do papel é o que a gente pode chamar de sprint. O que é um sprint? Ao invés de você querer executar o projeto todo, é você elaborar ali pequenos ciclos de execução. Por exemplo, na primeira semana eu vou executar isso, na segunda semana eu vou executar aquilo. Ou se o seu projeto for um pouco maior, vamos dizer assim, você pode colocar ciclos de 30 dias, ciclos de 60 dias, ciclos de 90 dias. Se teu projeto é grandioso, então ele vai levar anos, você tem que mapear o que vai ser feito durante esse ano ou anos, para poder ter pequenos ciclos de execução. Ou seja, ao invés de você simplesmente ficar escrevendo e melhorando um projeto antes dele ser executado, antes dele sair do papel, você já coloca ciclo de execução, porque no meio do planejamento tu vai ter coisa para executar. E esse backlog, ele não precisa de ser colocado somente nesses ciclos tão grandiosos assim. Eles podem ser divididos em um dia, por exemplo. Em um horário da manhã você executa tal coisa, no horário da tarde você executa outra coisa e à noite outra coisa. Então ele pode ser dividido, dependendo da complexidade do seu projeto, em dias, em horas. Não interessa, o importante é que você tenha isso visualmente. O que eu te aconselho é comprar aqueles quadros de planejamento semanal, anual e etc. Não ficar só preso a computadores ou meios digitais. Se você gosta de trabalhar com post-its, então compra post-it e prega na sua parede. Você pode perceber que pessoas que têm muito resultado ou pessoas que têm projetos grandiosos que você pode acompanhar na internet têm esse tipo de organização em suas paredes do escritório ou até mesmo na sua casa. Outra coisa, quando as pessoas começam muitos projetos ao mesmo tempo, pouquíssimos desses projetos de fato são finalizados. Por isso, um mantra que você deve ter na sua vida é: pare de iniciar e comece a finalizar. Você deve já ter nesse exato momento dezenas de coisas aí para finalizar. Então, se você quiser treinar essa parte que eu te falei, comece a finalizar o que você iniciou. E finalizar, pessoal, às vezes é encerrar essa ideia de projeto e ver que ela não faz mais sentido. Eu espero que nesse vídeo eu possa ter te ajudado de alguma forma. Eu vou gravar uma segunda parte, porque eu tenho estudado muito sobre a metodologia Scrum. E se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e se inscreve aqui no canal, porque a gente está junto nessa de executar e tirar os projetos do papel. Até a próxima!